Meus amados irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos continuidade ao segundo trimestre de 2022. Neste, estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Já estudamos na lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Na lição número 2, sal da terra, luz do mundo. Na lição de número 3, estudamos Jesus, o discípulo e a lei. E nesta oportunidade falaremos sobre a lição de número 4, que tem como título Resguardando-se de sentimentos ruins. Estamos avançando pelo capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus e conhecendo versículo por versículo o conteúdo deste maravilhoso sermão proferido pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo. Antes de prosseguir, eu quero agradecer a você que se inscreveu em nosso canal nessas últimas semanas. Eu quero ser grato também a Deus por aqueles que estão nos acompanhando já há mais de um ano aqui neste canal, e estão junto conosco a cada aula, nos incentivando, nos fazendo avançar ainda mais e aprimorando o nosso trabalho aqui. Eu me sinto muito feliz de poder cooperar com alguns irmãos que têm nos procurado e falado como tem sido útil esta aula para ministrarem para as suas classes durante o momento maravilhoso de exposição bíblica na hora da escola dominical. Eu louvo a Deus por isso, porque este é o nosso propósito, é ajudar o professor e o aluno na compreensão da lição, e assim que a aula seja participativa e que possa ter bons frutos, bons resultados, um bom aproveitamento de fato do tempo e desta oportunidade rica que temos de aprender a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Eu quero neste momento também orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude na nossa exposição. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos juntos com os teus filhos que estão nos assistindo neste momento para falarmos dessa lição tão maravilhosa, Senhor. Sê conosco aqui durante a transmissão, nos inspire e nos direcione naquilo que iremos falar. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa aula. Vamos começar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 22, diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Repetindo, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 5, versículo de número 22. Vamos para a nossa verdade prática. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Prosseguindo, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 26. Vamos, pois, a essa leitura. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, ou racá, como temos em algumas bíblias, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade,
te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Vamos, portanto, aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, expor que o evangelho não é antinomista. Segundo objetivo, pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Terceiro e último, correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Vamos a esta tela que nós trouxemos para os caros professores e alunos neste trimestre. Ao término desta lição, você estará apto para responder a pelo menos 4 perguntas. Nós deixamos aqui nesta tela uma provocação para os alunos e professores estarem bem preparados para que no final você chegue à conclusão de fato se realmente você aprendeu a lição. Vamos lá. Na chamada dispensação da graça, estamos sem lei? Segunda provocação ou pergunta: a graça é mais superficial ou mais profunda que a lei? Terceira, encolerizar-se pode trazer ruins consequências. Quais? E por último, podemos ofertar a Deus estando em desavença com nossos irmãos? Nós esperamos que cada aluno seja capaz de responder a essas 4 perguntas no final desta lição. Vamos então para a nossa introdução. Você, meu querido professor, pegue aí a sua revista, se você puder. Tenha em suas mãos 1 ou 2 exemplares da Bíblia. Eu sempre tenho aqui 2 exemplares da Bíblia ao meu lado, que aí nós podemos, durante a exposição, mostrar a vocês, caros professores e alunos, alguns versículos que talvez não estejam na lição e nós aqui na exposição lembramos. Então, vamos seguir com a nossa metodologia de sempre, lendo partes da lição e apresentando alguns comentários e argumentações conforme acharmos conveniente para te ajudar, caro professor, na exposição desta maravilhosa aula no próximo domingo. Vamos então à introdução. Nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito. Aprenderemos também que a cólera é a antessala do homicídio e que, para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. Esta é uma breve introdução e nós veremos isso durante a nossa aula de forma bem abreviada que o nosso comentarista trouxe para nós, nos preparando para o que virá. Prossigamos então, vamos ao primeiro tópico da nossa lição. O Evangelho não é antinomista. Vamos lá. O que é antinomismo? Anti quer dizer contra e nomos, lei. Diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Meus amados irmãos, nos últimos tempos nós vivemos uma geração que defende a quebra de protocolos, que defende a desconstrução de tudo aquilo que foi estabelecido como norma, como regra. E a sociedade vive hoje um movimento antinomista. E nós precisamos estar atentos a isso, porque nós temos uma regra de fé e conduta que é a palavra de Deus, a imutável palavra de Deus. E os cristãos devem sim obedecer a leis. E nós mostraremos isso durante esta aula. Prosseguindo, há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Veremos que tais ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Nós falamos isso desde a aula anterior. Não estamos sem lei, de modo algum. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que agora nós temos uma lei do Espírito de vida,
que nos livrou da lei do pecado e da morte. E esta lei agora está em nossos corações. O Espírito Santo habita em nós. É Ele que faz com que nós não pratiquemos atos pecaminosos, porque nós temos uma lei do Espírito de vida gravada em nossos corações. Não estamos sem lei. Item número 2 do primeiro tópico: a lei e o evangelho. Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isso. A expressão "ouviste que foi dito aos antigos" aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Então Jesus parte da lei para poder explicar o que ele traz agora como um aprofundamento do ensino a respeito da obediência a Deus. Continuemos. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento: não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato liberal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio, da cólera. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo vai na raiz do problema. Assim como vemos em Tiago, que fala que os nossos pecados, eles começam com a concupiscência, ou seja, começa com um desejo. Assim também, o Senhor Jesus Cristo mostra que matar ou assassinar alguém é algo que resulta de uma ira, de uma cólera que está no coração da pessoa, e aquilo vai crescendo e vai levando a pessoa a cometer aquele crime. Ora, Jesus então vai na raiz do problema. Nós não temos que combater apenas os homicídios, temos que combater os sentimentos que levam a pessoa a cometer tal crime. Por isso, a lei é importante, sim, mas a graça é muito mais profunda, porque ela vai no âmago do ser, identificando o que de fato provoca, incentiva, motiva a pessoa a cometer aquele crime ou quebrar aquela lei determinada pelo Senhor Deus desde o Antigo Testamento. Item número 3 do primeiro tópico: legalismo e antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Então, amados, nós temos aqui um conflito. Esses dois extremos precisam ser muito bem analisados. Nós não podemos fazer o que os judeus queriam fazer lá nas igrejas da Galácia. Eles queriam que os crentes daquelas igrejas voltassem a praticar a lei de Moisés. E Paulo condenou veementemente os judeus da Galácia. Paulo contestou tal pensamento legalista que queria levar os homens, por exemplo, a voltarem à circuncisão. Isto fez com que Paulo proferisse palavras muito duras para os Gálatas. Por outro lado, nós não podemos dizer que estamos completamente sem leis, porque isto leva o cristão a ficar livre para cometer qualquer pecado e sem sentir-se culpado por não estar infringindo nenhuma norma. Então, precisamos encontrar esse equilíbrio. Precisamos de lei? Sim. Mas não podemos fazer da lei o que os judeus fizeram, como algo opressivo apenas para uma classe da sociedade, e não entender como o Senhor Jesus Cristo, ele trabalhou partindo da lei, trazendo para nós a graça divina, que é muito superior, porque a lei foi dada a Moisés, para o povo de Israel, mas a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A lei não foi dada para salvar o homem. A lei foi dada para
apontar o pecado, nos levar a Cristo. A graça divina, sim, ela traz a salvação para nós. Por isso que a Bíblia fala que a justificação que é pela graça, a justificação que é pela fé, aconteceu antes até da lei. Prosseguindo, assim o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Vamos prosseguir? Eu quero deixar esta tela para você, meu querido professor e aluno da Escola Dominical. Eu tenho uma Bíblia que durante um bom tempo ela foi vendida e agora quase não se encontra mais nas livrarias. A Bíblia Dake. Esta Bíblia ela tem uma listagem de 1050 mandamentos no Novo Testamento. Está aqui na página 2059. O autor desta Bíblia enumera mais de 1000 recomendações e imperativos presentes no Novo Testamento. Ou seja, não estamos sem lei. E eu trouxe para vocês, caros professores, uma lista com 10 ordenanças, 10 imperativos. Eu chamo de imperativos da fé cristã. Eu vou ler para você, você vai entender que há imperativos no Novo Testamento, bem semelhantes às leis do Antigo Testamento. Vamos lá? Primeiro, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 15, versículo 16. É uma ordenança. Enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18, a segunda parte do versículo. Terceiro, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, a primeira parte do versículo. Orai sem cessar, é o número 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Não mintais uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, versículo 9, primeira parte do versículo. 6. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Mateus, capítulo 5, versículo 44, na primeira parte do versículo. 8. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 11, na primeira parte do versículo. 9. Abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. E por último, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Eu trouxe para você esta tela para você saber o seguinte: não estamos sem lei, não estamos sem imperativos, não estamos sem ordenanças. Temos muito mais do que isso. Eu disse ainda há pouco que a Bíblia Dake tem 1050 ordenamentos, 1050 recomendações que são imperativas no Novo Testamento. E você deve alertar o seu aluno quanto a isto. Ora, Deus nos chamou à liberdade, sim, mas liberdade sempre é entendida dentro de limites. Toda vez que o Senhor deu liberdade ao homem, deu com limites. E assim também é no Novo Testamento. Temos a liberdade do Espírito? Temos. Temos a liberdade de glorificar? Temos. Temos a liberdade para servir a Deus? Temos. Mas precisamos obedecer à lei moral vinda lá do Antigo Testamento e também precisamos obedecer às ordenanças da igreja que foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos que deixaram para nós a doutrina, denominada na Bíblia de doutrina dos apóstolos. Segundo tópico da nossa lição, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Primeiro item do segundo tópico, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, não. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Continuando aqui a leitura, como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida
tem permanente nele a vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Não é por acaso que o verbo irar no grego, diz assim o nosso comentarista, em Mateus capítulo 5, versículo 22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão Abel, como está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 5 e versículo 8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então, perceba que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a tratar a origem do problema, onde nasce o homicídio. E não apenas esperar que alguém cometa o homicídio para que ele seja condenado. A condenação é no coração, porque agora a lei do Espírito de vida age dentro de nós. Segundo item do segundo tópico, a cólera no contexto bíblico. O servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A ira é uma emoção humana. Ora, o próprio Deus é um Deus que se ira, e Deus não peca. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. O próprio Senhor Jesus virou as mesas dos cambistas que estavam fazendo uma verdadeira feira livre, podemos dizer assim. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto ou de um zelo, como aconteceu no caso do Senhor Jesus Cristo, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Então nós precisamos saber se esta ira ela tem realmente fundamento em um coração puro, reto, que deseja zelar por aquilo que é de Deus, ou se vem de um coração contaminado pelo pecado, com desejo de ser maior, de ser melhor, de criticar pura e simplesmente, e de fazer com que o outro se entristeça, se aborreça e, quem sabe, leve a pessoa até a cometer, de fato, um homicídio. Portanto, precisamos analisar se esta ira é o resultado apenas de um processo psicológico, mental, e acontece na vida da pessoa, e nós somos orientados, os próprios conselheiros que aprendem sobre psicologia, são orientados a ventilar a ira. A ira, ela pode ser ventilada. Ela vem, você fica irado, então você ventila, ou seja, você não deixa que ela crie um processo de cólera, de aborrecimento, de desejo de vingança, e aí te leve a prejudicar o seu irmão e quem sabe até levá-lo à morte. Por isso, nós precisamos cuidar para que os nossos sentimentos sejam retos e puros e embasados na palavra do Senhor. A ira, ela pode ser o resultado de um zelo, como foi o caso do nosso Senhor Jesus Cristo, ao ver aqueles homens negociando no lugar santo. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Amém? Terceiro item do segundo tópico, o valor da pessoa humana. Em Mateus capítulo 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Vamos ver o que o nosso comentarista trouxe para nós. Diz assim, raca significa inútil, cabeça oca, vazia. É uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. A palavra louco vem do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, uma conduta moralmente desprezível. Peca os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso
O patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas com o outro irmão, quer por causa da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoas. Ou seja, nós precisamos respeitar uns aos outros. Chamar uma pessoa de inútil, seu desprezível, seu incrédulo, ofendendo sem motivo, meus amados irmãos, é alimentar em nosso coração a ira, a cólera, o ódio. E isso muitas vezes está baseado, como diz o nosso comentarista, em preconceitos, em tratar as pessoas de modo diferente. No reino de Deus, todos nós somos irmãos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, escolha de pessoas e assim tratar um bem e o outro mal. Isto é pecado diante de Deus. Então, a pessoa humana foi valorizada pelo Senhor Jesus Cristo. Não podemos sair por aí falando sem qualquer motivo que aquela pessoa é desprezível ou inútil. Prosseguindo, eu trouxe Mateus capítulo 5, versículo 22, em duas versões para você comparar. A primeira versão que eu trouxe é a nova tradução na linguagem de hoje e a segunda é a versão NVI, muito lida também em nossos dias. Diz assim este versículo: mas eu lhes digo que qualquer que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Agora, na versão NVI, diz assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, vemos nestas duas versões que o Senhor está condenando o insulto. O Senhor está condenando esse tratamento desprezível. E isso, infelizmente, ainda acontece em nossos dias. Deus tenha misericórdia de nós, porque fazer isto é matar o nosso irmão. Aliás, o texto da revista diz que a cólera é a antessala do homicídio. E aí nós matamos nosso irmão espiritualmente, nós o afastamos da comunhão, nós o levamos a perder a comunhão com Deus, e isto é morte espiritual. E outros podem até ser mais violentos, e este sentimento levá-los também a cometer de fato um homicídio. Por isso o Senhor Jesus Cristo orientou: nós precisamos tratar do nosso coração para que esses sentimentos não tenham espaço. Em nós habita o Espírito de Deus e nós precisamos amar até mesmo os nossos inimigos. Prosseguindo, vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição: a oferta do altar e a desavença. Veja que o item anterior ajuda-nos a entender o que o Senhor Jesus Cristo vai falar agora, porque ele está falando do relacionamento entre os irmãos. E prosseguindo neste tema do relacionamento entre os irmãos, o que vemos? Vamos lá. Primeiro item do terceiro tópico: a oferta do altar. Primeiro item do terceiro tópico. Em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, Jesus afirma que um servo não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira, como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 20. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Amados irmãos, isso é importante demais. Não podemos nos chegar a Deus se estamos com dívidas com nossos irmãos, se estamos com o coração magoado. Nós precisamos então
ter um momento de reconciliação antes de se apresentar a Deus, para se apresentar a Deus com um coração puro, com um coração limpo, porque há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Agora, um coração que está cheio de ira, de cólera, de rancor, Deus não vai ouvir a oração e Deus não vai receber esta oferta. Continuando lendo aqui o nosso texto, entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez neste versículo. Portanto, o ensinamento do nosso Senhor Jesus é claro. Vamos lá? Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Vale a pena repetir. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. A pessoa vai oferecer uma oferta. Lembra que seu irmão tem alguma coisa contra ele? Ele deve deixar ali a sua oferta, reconciliar-se com o seu irmão e depois oferecer a sua oferta a Deus. Segundo item do terceiro tópico, evitando a desavença. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante, de origem latina, que significa quadrante, aproximadamente quarta parte de um asse, ou seja, a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Amados, nós precisamos fazer o que está em Mateus capítulo 18. Primeiro nós vamos ao irmão. Se ele não nos ouvir, nós levamos testemunhas conosco. Se ele também não ouvir, aí sim levamos ao conhecimento da igreja, ou seja, ao conhecimento da comunidade da igreja, para que seja analisado como um todo. Então há um passo a passo, há uma sequência. Você pode conquistar o seu irmão sem precisar até das duas testemunhas. Você pode chegar a ele, conversar, dialogar, chegar a ele, chorar, orar junto, perdoar um ao outro. E assim, com o coração puro, com a mente limpa, apresentar a Deus o seu louvor, apresentar a Deus a sua adoração. E aí sim, Deus receberá dos céus o seu sacrifício. Se assim não fizermos, não adianta ofertar. Portanto, se você que está me ouvindo neste momento tem alguma desavença contra seu irmão ou seu irmão contra você, vá a ele, converse com ele. É melhor acertar isto do que, como diz a palavra do Senhor, você ser levado diante do juiz, o juiz levar ao oficial e o oficial levar você para uma situação em que você estará preso. Isso significa o seguinte: o juiz oficial é o próprio Deus. Deus há de julgar todas as coisas. E nós, portanto, devemos estar cientes de que se não resolvermos as nossas questões com nossos irmãos, Deus irá intervir e vai nos julgar. E, com certeza, se o nosso coração ainda estiver manchado pelo pecado, nós seremos por ele condenados. Portanto, procure seu irmão, converse com ele, dialogue com ele e depois, abraçados, orem, chorem juntos e assim vá adorar a Deus com o seu coração limpo e Deus receberá a tua oferta e Deus receberá a tua adoração. Vamos à nossa conclusão, meus amados irmãos. Como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso irmão.
Nem deixemos que as desavenças tornem-se em disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Vamos então convidar você neste momento para a próxima aula. Lição de número 5. Estudaremos sobre o casamento é para sempre. Uma lição que você não pode deixar de assistir aqui no nosso canal. Na semana que vem, deixaremos esta lição para você. E você está convidado a assistir a próxima aula conosco. Eu quero agradecer a todos vocês que até aqui nos assistiram. Continue orando por nós. E nós aqui prosseguiremos fazendo nosso trabalho com toda simplicidade, com todo amor, fazendo aquilo que nós mais amamos, que é expor a palavra de Deus. Vá resguardando-se de sentimentos ruins, e assim você vai ter o seu coração puro, sua mente limpa, para poder louvar a Deus e assim agradá-lo no seu louvor, na sua adoração, na sua vida de cristão. Deus te abençoe. No nome de Jesus, aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.